Olá, está no ar mais um programa dedicado à história, memória e cultura de nossa cidade. Começa agora o Uberlândia de ontem e sempre. No quadro Made in Uberlândia, o barista Marcelo Babinski. O prazer de abrir mão de velhos prazeres. Este é o tema do Celcices dessa semana. O convidado do quadro Médicos e Suas Histórias é Luiz Carlos de Souza. E no Papo Gerais, a entrevista com o ex-vereador que exerceu 11 mandatos, Amir Cheruli. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Fique com a gente, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que permanece. É a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. Thaisa, você sabe me explicar o que um barista faz? Uai, Paulo, eu acredito que um barista trabalha num bar, mas quem pode explicar melhor pra gente é Marcelo Babinski. Ele trabalhou algum tempo como fotógrafo, mas trocou essa sua paixão por uma outra, a arte do café. Eu comecei com café há 15 anos atrás, fui para São Paulo trabalhar, me sustentar e gostava de arte, cultura e fui buscar isso e aprendizados, com experiências novas e fui para viver lá. E eu estava no lugar certo, na hora certa, que foi o boom do café, do barista. A profissão não existia no Brasil, ela já existe há muitos anos. Só no Brasil, a máquina de café expresso, a primeira chegou aqui há 50 anos atrás. E o profissional chegou a 15, um pouco mais. Então, você vê, trouxeram a máquina sem um profissional habilitado para trabalhar. Então, o técnico não é um barista e o barista não é técnico. Então, o barista é um especialista em café, na extração de café, na torra do café. Então, todo o preparo, tudo que envolve, ele é a última mão de todo um ciclo, desde a colheita até a xícara, e ele que tem responsabilidade de mostrar tudo que foi feito para trás. Eu comecei assim, que você nunca... É um lugar que pega pessoas inexperientes, você fica na louça, depois você vai para o meio fazendo suco, e depois de muito curso você vira barista. Chega a ser 6 meses a 1 ano para poder tirar um café para um cliente. Por isso que é os padrões de cafeteria, por isso que é um bom café, por isso que tem padrão. E aí esse lugar é um neozelandês que casado com uma brasileira, que é apaixonado no café, e ele tinha um pouco uma visão diferente. Ele queria que todo mundo em cada área se despontasse. Ele falava que ele plantava um grãozinho no coração de cada um, quem ia aguar e fazer ele dar fruta era cada um. E foi o que aconteceu. Eu peguei o café, eu vi que o café é um bistrô. No Brasil tem que estar escrito embaixo, legendado, mas bistrô é um lugar que cafeteria, você tem bebidas, vinhos, comida, tudo no mesmo ambiente. Então, assim, o profissional hoje, ele não faz só uma coisa. Ele pode ter uma cafeteria, dar o curso na cafeteria, desenvolver um blend para outras cafeterias naquele trabalho e torra, e aquilo vira um showroom de todo o trabalho dele. O café é uma desculpa para fazer amigos.
Você não chama o papo fica bom, você chama para tomar um café. Você está conhecendo uma pessoa melhor, você chama para tomar um café. Você vai fazer uma reunião de trabalho, você chama para tomar um café. Você está querendo fugir do trabalho, você fala que vai tirar 5 minutos para tomar um café. Então, eu brinco que numa xícara tem 15 minutos, 5 a 15 minutos de prazer e relaxamento. Então, isso é uma coisa social. Então, a gente faz amigos, não tem esse vínculo com álcool, você não tem Tem algumas contraindicações, pouquíssimas, mas tomando da quantidade certa um bom café, ele faz bem para a saúde. Igual o vinho. A cultura do vinho, há 15, 20 anos atrás, a gente tomava alguns vinhos que achava maravilhosos e não era tão bom. Depois que você toma um café igual tomar um vinho melhor, você nunca mais vai voltar àquele que você tomava antes. A gente tinha o costume de tomar café mais coado, mas não era o problema. O coado é maravilhoso, mas a questão é a qualidade do produto. A gente não tinha onde comprar um bom café. Então todo mundo achava que o café era igual, mas agora estão descobrindo que assim, cada um tem um café de uma região, que ele torrou. Posso torrar ter o mesmo café que você, mas eu torro. Isso ainda está começando, mas até no Japão as pessoas compram maquininhas elétricas para torrar o seu café em casa. Então, assim, a gente está indo para esse lado, da pessoa se especializar, fazer uma decoração de latte art para receber os amigos. É uma coisa bem charmosa, virou um hobby. E eu falo que é um brinquedo muito gostoso, é uma coisa para você, se trabalhar também é bom, mas mesmo se eu não trabalhar de café, ia ser um prazer colecionar máquina, cafés diferentes, ir na fazenda, já vejo que o Cerrado está investindo em selos para qualidade, para achar produtores, então a gente está valorizando o que a gente sempre teve, e vão no futuro ter excursões para a fazenda, para quem gosta ou não gosta de café, para ver como é que é uma fazenda de café, a produção. Então, acho que é um ciclo de várias experiências que a gente está no caminho certo aqui. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e a Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, apresentam Museu Virtual de Uberlândia.com.br, que disponibiliza semanalmente matérias da vida de nossa cidade desde os tempos de São Pedro de Uberabinha. Além de acessar, ajude a torná-lo cada vez mais completo. Se você tem matérias sobre a história de nossa cidade, fale conosco. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24.000 talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. Sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. Como é descobrir prazer em abrir mão de velhos prazeres? Que prazer será esse? Olha, Paulo, eu não faço a menor ideia, mas vamos ficar sabendo nos Celcices dessa semana. No Celcices desta semana, eu vou falar sobre uma questão que existe uma dúvida danada na gente. Se a gente bebe por hábito ou por prazer. Todos que fazem parte do meu convívio, especialmente do social, sabem que eu sou chegado numa cerveja. Conhecem até mesmo a minha preferida, que não escondo de ninguém.
Tenho uma identificação tão grande com ela que nos eventos que promovo, todos não têm a menor dúvida quanto à marca que estará sendo servida. É um hábito desde os tempos de juventude. Muito raramente o interrompi, sempre por questões de saúde. Não era diário, mas sim nos finais de semana. A questão é que, de uns tempos para cá, o bendito final de semana, numa cidade calorenta e com tantas opções tentadoras, não era raro, começava na quarta-feira após o tradicional racha. Racha esse que nunca terminava em campo, mas nas mesas do bar. Além dos desdobramentos que a cerveja provoca, ela não é a companheira indicada para quem busca ser menos fofo. Para ser mais claro na expressão que gosto de usar, se esforça para desengordar. Por mais que tentasse, não tinha bons resultados em rever a frequência e a quantidade. No final do ano, alguns incômodos me levaram a passar por uma bateria de exames, e com eles a recomendação de abstinência alcoólica, que teve início na semana que antecedeu o Réveillon e perdurou até uma semana atrás. Não sei explicar a razão, ou se sei e não quero assumir, aproveitei para prestar mais atenção nos novos prazeres que estão ao nosso alcance, exatamente por abrir mão de velhos prazeres. Para não gerar mal-entendido, certos velhos prazeres não abri e nem vou abrir mão deles. Mas aproveitei para fazer, por exemplo, um programa que ensaiava há anos: pescar tucunaré com um pirangueiro na represa de Tupaciguara. Como foi bom passar um tempão sobre um barco sem ingerir nenhuma bebida alcoólica, totalmente focado naquilo que foi o objetivo do passeio, pescar. Claro que ao final da tarde, com o dia encerrando, deu uma vontade danada de tomar umas. Mas era quarta-feira e resisti. Como também tenho resistido nas quintas e sextas, e me fizeram ser disciplinado aos sábados e domingos. Estou aprendendo a ser um negociador. De mim, comigo mesmo, avaliando bem a recompensa em relação ao remorso. Com isso, minha disposição melhorou, meu peso está chegando perto do que desejava há um bom tempo. Nem por isso deixei de gostar de cerveja. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas confesso que tenho me sentido muito bem por estar administrando devidamente duas coisas que não são fáceis de controlar: a frequência e a quantidade. Que venha o próximo final de semana e eu continue como estou, apreciando o prazer de abrir mão, ou melhor, controlar prazeres. De saborear uma bebida não pela quantidade, mas pela qualidade. E isso sem ficar chato, nem pegar no pé de ninguém, sem pregação nem discurso, assumindo as rédeas do que consumo. Até a próxima e bons goles. Ele foi aluno da 4ª turma de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e depois fez especialização em ginecologia. Foi presidente da Unimed Uberlândia, vereador da cidade por 2 mandatos e também presidente da Câmara. O personagem do quadro Médicos e Suas Histórias é Luiz Carlos de Souza. Eu sou da 4ª turma de escola de Uberlândia, da 4ª turma. Formei em 1976. Então, tinha muitos exames que na época nem se cogitava ainda, nem tinha. Muitas coisas não tinha. Então, muitas coisas que a gente fazia naquela ocasião, hoje a gente já não faz mais. Se eu estivesse fazendo medicina daquela época, ainda estava morto. Eu já não estava trabalhando ainda, entendeu? O futuro da medicina eu acho que é muito bom, muito promissor. Muitas doenças que não tinha cura, hoje já tem cura.
na área do câncer mesmo, houve um avanço espetacular, né? Muitas pessoas morriam facilmente de câncer, hoje não, já está tendo cura. A própria AIDS que está aí, né? Que não é uma coisa muito antiga, mas que antigamente tinha que tomar um bando de drogas, um monte de drogas, muito tóxica e com reações colaterais imensas. Hoje não, toma uma droga só e com bom resultado. Tem gente já vivendo com isso já há muito tempo, né? Então, foi um avanço grande e que está tendo um avanço grande. Você vê só, você viu estourar o negócio da Zika vírus. Muito bem. De repente, microcefalia aparecendo. O pessoal já não descobriu que microcefalia é picado pelo mosquito da Zika, que vai lá, pegou Zika, já nasce menino com microcefalia, tá vendo? Já estão procurando fazer vacina. Antigamente morria muita gente de epidemia viral, uma gripe matava muita gente. Agora hoje não, surge uma gripe nova, já tem vacina rapidinho para vacinar a população. 200 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros toma vacina numa boa. É um tratamento barato, é caro, entre aspas, porque o governo tem que pagar milhões de doses, né? Mas se você fosse tratar milhões de doentes com resultado muito ruim, morria muita gente. A área de cardíaca, por exemplo, já está fazendo cirurgia com computador, é o computador que está operando. Tá vendo? Fica na sala de cirurgia um engenheiro, para, se precisar, cuidar do robozinho lá daqueles trem. Tá vendo o que é? Então, mudou muito avanço. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Ele é uma das figuras marcantes e populares de Uberlândia. Ajudou na mudança da estação da Mogiana do centro para o bairro Moarama. No Papo Gerais, Celso Machado entrevista Amir Cheruli. Olá! O nosso bate-papo de hoje é com um personagem que há muito tempo, e bota tempo nisso, eu gostaria de ter gravado com ele. Mas a gente consegue, insiste, e para minha alegria, e com certeza para a alegria de todos vocês, nós vamos estar aqui conversando com Amir Cheruli, o homem do paletó xadrez. Amir, você nasceu aonde? Eu nasci em Conquista, Minas Gerais, aquela cidadezinha próximo a Uberaba. 16 de novembro de 1935. Já faz um tempinho. Um tempinho, 81 anos, né? E quando você veio para Uberlândia? Olha, para Uberlândia eu vim em 1950, porque em companhia de meus pais, né? E para cá vieram os meus familiares, né? Que é a família Crozara. Meu tio Cesário Crozara puxou-nos todos, né? De Conquista para cá. Por quê? Porque Uberlândia era a arrancada do oeste, né? O sul de Goiás produzia muito arroz e o meu povo mexia com máquina de arroz, mexia com ferramentaria, com cestos de máquinas agrícolas. Então veio para cá meu tio Cesário, que depois desmembrou
a oficina, ficando o Cesarim Crozara, que é primo da mamãe, com a parte da oficina. E os irmãos Crozara na Avenida João Pessoa, em frente à estação, que era um ponto privilegiado para todos que chegavam em Uberlândia via férrea, né? Como que você entrou na política? E com que idade? Olha, é uma história até interessante, porque o meu tio, Manuel Crozara, era presidente do PRP, Partido de Representação Popular. E a gente, jovem, assistia a algumas reuniões, e nessas reuniões a gente ficava empolgado de ver algumas palestras, né? E, na realidade, a gente já tinha uma vontade mesmo de ser político, de ajudar as pessoas, não é? Como foi a minha vida inteira ajudando pessoas. Mas o meu tio Manel Crozara, Dr. Manel Crozara, era presidente do PRP. Conclusão, chegou o momento dele achar que devia lançar um candidato da família. E assim eu integrei numa campanha, já que antes a gente já pregava esses cartazes na rua, nos postos, que até podia, né? Pregava cartazes, escrevia no passeio, no chão, fazia propaganda política dessa maneira. E fora isso tinha a propaganda política de comícios, cujos comícios eram em cima dos caminhões. E o que a gente fazia? A gente pregava os cartazes num barbante e atrás do caminhão esticava o barbante com aqueles cartazes dos candidatos. Conclusão, ali era filmado, dificilmente se filmava, mas era fotografia, razão pela qual eu tenho aí milhares de fotografias de todos os lances políticos da minha campanha. Ora, são 11 legislaturas, 9 ininterruptas, 11 ininterruptas. 11 por quê? Não, 9 e 2 por quê? Porque teve um mandato tampão e uma prorrogação de 2 anos. Também é mandato. Conclusão, eu considero isso como 11 legislaturas, não é? Ininterruptas. Agora, eu entrei na política com a ideia fixa de, já disse, de ajudar as pessoas, que naquele tempo a cidade era pequena, não é? E a gente via, também tinha aquelas pessoas menos afortunadas que alojavam na beira do rio, não tinham a casa, não tinha um jeito até de alimentar. E eu via aquilo e ficava constrangido. Eu falei, gente, mas eu humilde também, porque eu era um humilde eletricista, encanador, lutava muito, mas gostava também de dar uma de mãozinha para as pessoas. Eu via aquilo e às vezes levava uns pães, e eu via aquelas criancinhas ali, aqueles abraços, a gente ficava emocionado, embora muito jovem, né? Mas eu ficava emocionado com aquilo. Eu falei, um dia, se eu puder chegar a ser um político, ou por outro lado, ocupar um cargo público, eu quero pelo menos dar uma de mão para esse povo. E assim foi prosseguindo na campanha, ajuda um, ajuda a outra, razão pela qual a gente teve esses 11 mandatos, não é? Mas, na realidade, o Partido de Representação Popular era um partido de ideologia, um partido político com programas de governo.
E é um programa muito bonito, que era ajudar as pessoas. Eu integrei nesse programa de querer dar um pouco de mim aos outros. Amir, mas eu queria que você recordasse um pouquinho essa entidade, essa instituição da qual você fez parte junto com o Dr. Jaci de Assis. Olha, a história é bonita. Eu pertencia, muito jovem ainda, aos 25 anos, nós tínhamos em Uberlândia a Comissão Permanente de Defesa dos Interesses de Uberlândia. E esta comissão visava olhar em todo sentido, mas principalmente dar uma alavancada de progresso. Como? Ora, nós não tínhamos nenhuma faculdade. E eu já era vereador. Na Câmara eu me batia muito para que Uberlândia tivesse pelo menos uma faculdade, que fosse de direito, que eu gostaria de fazer. Que, por sinal, acabei não fazendo. Mas o meu irmão, Pedro Crozara Cheruli, que é da primeira turma, que, por sinal, era um poliglota, né? Ele formou da primeira turma, ele, o Renato Freitas e outros mais. Amir, nós vamos parando por aqui Pois hoje, não. mas nós vamos voltar no próximo programa. Até o próximo programa, que a gente continua a nossa conversa com Amir Cheruli. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontemaesempre.com.br. Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontemaesempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.